E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora pro podcast de hoje comentar os jogos da quinta-feira da Libertadores. Tô feliz, cara. Tô feliz com a estreia. E eu acho que é um dia legal de jogos. Talvez não tenha sido tão legal pro torcedor do Bahia. Tava vencendo o jogo, acabou tomando empate. Mas aqui eu falei ontem, né? A sorte está lançada. Que vença o melhor. E foi um bom jogo, tá? E foi um bom jogo. Palmeiras venceu o Sport Cristal. Eu te dizia ontem. Palmeiras não tá marcando gols. O ataque não tá funcionando. Já vai lá e marca 3 gols, né? Teve mais um gol de pênalti. Mas os outros dois foram com a bola rolando. Um pouquinho de sorte, é verdade. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Deportivo Táchira e Flamengo. Flamengo voltando a vencer aí numa estreia fora de casa, né? Passando por um longo hiato, um longo jejum, né? Algumas derrotas, alguns empates no meio do caminho, né? Contra times de pouquíssima expressão. Eu me lembro de Palestino, né? Algo assim. Então, importante a vitória. Ah, jogou bem. O Palmeiras também não jogou bem. Eu acho que da parte do Inter também teve momentos em que foi meio que, não digo amassado, né? Teve momentos que foi como é que esqueci a palavra que eu queria. Foi superado pelo Bahia, mas conseguiu segurar o resultado. Então, assim, você vê que Libertadores, Libertadores Sul-Americana, campeonatos de mata-mata, às vezes é muito mais pelo resultado do que pela bola que você vai jogar. Até porque, né, a gente sempre destaca, são distâncias longas, distâncias maiores, gestão do elenco, né? Às vezes o pessoal não tá muito bem, pega um pouquinho de altitude ali, aqui, pô, viagem desgastante, mó perrengue pra chegar e tudo mais. E aí, pô, aí já tem que pensar, pô, tem que voltar pro Brasil, vai ter rodada de Campeonato Brasileiro, então tem todas essas coisas. E, bom, bora, sem mais delongas, Bahia Internacional, não consegui, né? A gente tentou acompanhar o máximo que deu, mas eu tava mais, como eu sou de São Paulo, sempre falo aqui, a gente é mais fácil acompanhar o jogo do Palmeiras. Então fiquei mais de olho no jogo do Palmeiras do que no jogo do Bahia Inter e talvez pudesse ter sido mais interessante eu buscar aí essa transmissão do Bahia Internacional, porque vi cortes, né? A gente acaba vendo cortes ao longo do jogo, né? De melhores momentos, mas até ouvindo os comentários esportivos depois, foi assim, me pareceu ser um belíssimo jogo de duas equipes interessantíssimas hoje no futebol brasileiro, de dois técnicos interessantíssimos hoje no futebol brasileiro. Os dois técnicos eu não tenho muito o que falar. Eu nunca. Eu sempre fui. Eu sempre fui muito puxa-saco dos dois, né? Eu acho que eu fui mais puxa-saco do Rogério do que do Roger, né? Curiosamente, os dois nomes começando com Roger. Roger Machado sempre achei um bom treinador, achei que ele foi. Eu sempre falava, pô, acho que o Roger ele foi um pouco injustiçado na passagem dele. Era um cara que já tinha título no Galo, se eu não me engano, e aí ficou numa situação de. Ele passava por situações onde ele tinha pouquíssimo respaldo, né? Pouquíssima paciência, coisa que um treinador com mais casca, digamos assim, que tem a multa rescisória mais alta, não teria. Teria um pouquinho mais de segurança no cargo. O Roger, eu sempre dizer, pô, nunca houve muita boa vontade, mas ele sempre, né, cotado por boas equipes. Então, assim, treinador ruim para mim ele nunca foi. Eu acho que só faltou oportunidade. Talvez no Internacional seja a oportunidade que ele precise, né, para ir alavancar o seu status de treinador a um outro patamar. Que hoje tem o Rogério Ceni. Teve a oportunidade de treinar o Flamengo, ali se tornou multicampeão, já tinha tido uma carreira brilhante no Fortaleza, e a carreira no Bahia, para mim, ela vai apenas. É uma tendência natural. Uma tendência natural do trabalho do Rogério Ceni. Mais tempo de trabalho, mais bola o time vai jogar. A cada ano que passa, é um Bahia, Grupo City, que vai ficar mais rico, vai contratar mais jogadores, melhores jogadores, né? Vai tendo mais aporte financeiro, vai contratando melhores jogadores e vai se tornar cada vez mais poderoso. A gente já começa a ver os reflexos dentro de campo, é um Bahia diferente, é claro que não vai ser imbatível, né? Mas é aquela coisa no futebol do Rogério Ceni, de ter mais posse de bola, de ficar com a bola para correr menos risco. Já é um time que a gente já começa a ver um pouco mais de triangulação, né? Uma equipe um pouco mais criativa. Então, eu acho que a tendência é seguir melhorando. O Internacional é uma equipe com muito potencial,
né? O ano passado montou um baita time, esse time ele se mantém. Ali passou por não digo momentos delicados, mas assim, momentos delicados em termos assim, de treinador, né? Em termos de treinador, mas hoje com o Roger, eu até me questionava, né? Quando chegava o Roger, eu falei, pô, o cara identificado com o Grêmio, não sei se é a melhor escolha. O staff, o diretoria de futebol do Internacional bancou o Roger, ele continuou do trabalho e conquistou o título estadual, pô. Ah, é um estadualzinho, é um gauchinho, né? Tem gente que vai minimizar. Gente, era uma hegemonia do Grêmio de que, 7 anos praticamente, né? Então, assim, quebrar essa escrita, eu acho que era muito importante. E o Roger foi o cara que levou. Né? O Roger foi o cara que conseguiu isso com o Internacional. Então, se for um jogo da nova geração de treinadores, já não é tão novo assim, mas é um jogo da nova geração de treinadores. Talvez a gente possa ter o entendimento de que o Bahia mereceu mais vencer, mas enfim, né? Porque jogou um pouquinho melhor, um pouquinho, mas não foi lá tudo isso. Né? Não dá para dizer que foi um nó tático, eu não diria que foi um nó tático. Eu vi a análise do Baldaço, né? A influencer colorado. Para ele foi um amasso do Bahia. Eu não acho que foi tão amasso assim, mas enfim, foi um bom jogo. Um jogo interessante, como eu falei, tô falando baseado nos cortes que eu vi, nos comentários que eu falei. A gente tem que ser transparente aqui também, né? Não dá para ficar enfeitando muito, mas muito interessante a estreia do Bahia. Eu tava mais curioso. Assim, o Internacional é camisa tradicionalíssima na Libertadores. Não tenho, assim, a gente não precisa falar muito do Internacional para falar que o Inter é uma camisa pesadíssima na competição. Agora o Bahia, eu tava curioso com o Bahia, que diante, assim, a gente vendo a estreia do Fortaleza, perdendo para um Racing, jogando em casa. E assim, não é só que o Racing foi superior, mas tem todo o nervosismo, né? A ansiedade de você voltar à Libertadores, jogar mais uma vez, pô, ter a oportunidade de fazer algo legal. Então, assim, eu tinha essa preocupação em relação ao Bahia. Como é que ia ser essa estreia, esse momento? E, cara, lidaram muito bem. Lidaram muito bem com essa pressão e eu acho que, assim, dá pra gente sonhar com Bahia Internacional se classificando para a fase de mata-mata da Libertadores. Eu acho que dá para sonhar. Vou torcer para isso acontecer. E o que a gente viu demonstra que dá para fazer, dá para acontecer, né? Vambora, vamos de Sport Cristal e Palmeiras. Sport Cristal 2, Palmeiras 3. O Palmeiras acaba tomando 2 gols. Palmeiras saiu na frente, tomou um empate, aí ficou na frente de novo, tomou um empate de novo. E aí no finalzinho do jogo conseguiu o terceiro gol. Eu falava ontem, o Palmeiras é um bicho-papão de Libertadores. Né? Ele é um time que ele assusta os adversários. A gente, quando vê os jogos do Palmeiras, especialmente na fase de grupos, ele é um time que assusta o adversário. Os adversários têm medo do Palmeiras. Os adversários, eles têm medo do Palmeiras. Na fase de grupos da Libertadores, eles têm medo do Palmeiras. E esse jogo, pra mim, mais um jogo onde, apesar dos caras terem tirado onda, né, no gol de empate ali, ali, o torcedorzinho ter ficado maluco com os empates, você vê que o adversário, ele tem medo do Palmeiras. Ele tem medo do Palmeiras. É um time intimidador. Hoje o Palmeiras se tornou cara, assim, um bicho-papão na fase de grupos da Libertadores. Como é o Flamengo hoje, né? Como é a equipe do Flamengo. Então, correu sério risco no primeiro tempo. Também teve oportunidade antes de fazer o gol. Saiu o primeiro gol. Gol meio cagado, bola bate-rebate, né? O Palmeiras não tá criando jogadas. Você vê que o Palmeiras até tenta, mas não tá conseguindo criar jogadas. E o gol saiu num bate-rebate, um bumba meu boi ali na grande área. Pumba, gol. E aí, cara, o segundo gol do Palmeiras foi de pênalti. Pênalti bem marcado, na minha opinião. Só que os 2 gols do Sporting Cristal, assim, foram lances de raríssima felicidade. De raríssima felicidade. Porque é só você ver do jeito que o cara bate na bola. E o cara dá um chutão pra ver se vai. Né? É aquele... Uma coisa é você ver o Felipe Coutinho chutar a bola. Né? Você vê o Felipe Coutinho ali contra o Melgar. Uma coisa é você ver o Felipe Coutinho chutar a bola. Uma coisa é você ver o Arrascaeta chutando a bola. Você fala, pô, mano, o cara... Aí faz um golaço. Você fala, pô, o cara é diferente. O jeito que ele
dá o tapa na bola, que ele olha pro gol, ele dá o tapa na bola. Agora você vê o jogador do Sport Cristal dando essa batida na bola, que nem que ele fez com o Palmeiras, eles fizeram com o Palmeiras. O primeiro gol mais do que o segundo, né? Porque o segundo, aí o cara até tem o posicionamento, ele para, olha e chuta. Mas nunca mais se dá esse gol na vida dele. Por mais que ele tenha olhado e tenha tido. O primeiro gol, o cara não teve nem intenção, né? Ele só chutou para ver o que ia acontecer. Acho que esperando que desse um bate-rebate na área ali, desviasse a bola e fosse pro gol. Mas ele chutou, a bola foi direto, nem olhou pro gol. Você vê que ali é o cara que foi feliz. Foi muito feliz naquele dia. E o segundo gol, a câmera da Conmebol até depois pega o torcedorzinho na arquibancada, o torcedor incrédulo. O torcedor incrédulo, porque eu falei, cara, o cara até olha pro gol e foi, pô, legal. Aí quando você olha o torcedor, fica evidente que foi um gol que, assim, que o cara nunca mais vai fazer na vida. Né? Pontuado isso, a gente tem que destacar também a defesa do Palmeiras. Eu venho falando aqui repetidas vezes. Não tá legal. Não tá legal. A defesa do Palmeiras dá muito espaço. Os jogadores às vezes marcam com os olhos. E os gols saíram porque o Palmeiras dá espaço. O Palmeiras deixa o atleta jogar, o atleta chutar. Ele deixa o atleta clarear e chutar. No Brasil, não acontece muito. No Brasil, são poucos jogadores que têm essa cultura, né, de chutar de fora da área, de arriscar, né, de olhar para o gol, tentar o chute. O Arrascaeta é um cara que faz isso. Se clarear a jogada, ele vai chutar. O Garro do Corinthians é um cara que, se clarear, ele vai chutar. E ele chuta bem. O Felipe Coutinho, a gente viu o jogo do Vasco, se der espaço, ele vai chutar. E vai fazer. Então, assim, o Palmeiras, ele se enfraqueceu defensivamente ao longo dos anos, na minha opinião. Vem tomando poucos gols? Sim, é um time que toma poucos gols. Porque no Brasil, não se chuta muito de fora da área. Não se tem essa cultura de chutar de fora da área. Quem chuta de fora da área, ou o time é muito ruim, e ele vai tentar fazer o gol dali, como é o Sport Cristal, um time horroroso. Não vou falar, marcou 2 gols no time horroroso. É um time horroroso. Péssimo. Péssimo. Fraquíssimo. Tanto que o Palmeiras, fragilizado do jeito que estava, com uma sequência de jogos sem marcar gols, tomando empate 2 vezes de 2 golaços, ainda venceu o jogo. Ainda venceu. Jogou bem. Jogou péssimo jogo do Palmeiras. Marcou 3 gols no Sport Cristal. Só para você ver como o time é fraco. É um time fraquíssimo. Como é o Deportivo Táchira. São 2 equipes fraquíssimas. Então, assim, não dá pra gente ficar passando pano. Ai, não, eles dificultaram a vida do Palmeiras. O Palmeiras jogou mal, como vem jogando, como vem jogando mal alguns jogos, né? Se bem que os últimos eu achei até interessante da movimentação que eu vi de alguns atletas. Não vinha marcando gols, mas nem por isso achei que foram jogos muito ruins, né? Tanto do aspecto defensivo quanto ofensivo. Esse jogo eu achei que foi um jogo péssimo do Palmeiras. Também tem o desgaste de ir pra Lima, né? Sport Cristal. E tem o desgaste da jornada, enfim, né? Aí, pô, depois tem que se planejar. Você sabe que é um time fraco. Pô, e aí aí sai na frente, né? Corre um risco que o Everton defende a bola em cima da linha. Aí corre um risco, tranquiliza o jogo, faz o gol, né? Até sem muito grande esforço. Parecia que o time tava sem muito esforço. Você vê que as coisas acontecem. Só o Richard Rios é o cara que eu olho e falo, cara, o Richard Rios, ele quer comer a bola todo jogo. Mas tirando ele, você parece um time meio preguiçoso, né? Olhando o adversário jogar, aí fica marcando a 1 metro de distância. Aí você vê, pô, dá espaço pros caras, não vai fazer nada. Acho que foi mais ou menos isso que a ideia a preleção do Abel. Assim, dá um espaço de 1 metro pro cara, né? Eles não vão ficar fazendo nada com a bola. Se a gente fizer um gol, aí, pô, fica tranquilo, olha de longe. Mas os caras chutaram e fizeram 2 golaços, né? E fizeram 2 golaços. Então, sim, análise geral. O Palmeiras tem muito a melhorar, na minha opinião, na questão defensiva. Eu sigo com esse argumento, sigo com essa tese de que o Palmeiras se fragilizou defensivamente. Apesar de ser uma equipe que toma poucos gols, é uma equipe que cede muitas oportunidades aos adversários. Qualquer adversário, seja ele o mais forte, seja ele o mais fraco, o Palmeiras cede muitas oportunidades de gols para os adversários. E às vezes você vai pegar alguém que vai fazer. E foi esse jogo. O Sport Cristal fez. Só que é uma equipe tão ruim
que o Palmeiras, mesmo jogando mal e marcando com os olhos, marcou 3 gols. Então, assim, cara, resumo do saldo da estreia. Mais uma estreia com vitória, né? O Palmeiras jogando, estreando na Libertadores, jogando fora de casa, é um convite ao prazer. Como diria Rômulo Mendonça, um convite ao prazer. Ah, se estava em crise, na Libertadores não tem crise. Essa aqui é a verdade. Então, acho que o Abel, o Palmeiras, o torcedor, tem que aproveitar essa Libertadores para meio que tirar o peso, tentar fazer o Vitor Roque tirar a zica, marcar o gol de estreia, porque é na Libertadores que o Palmeiras se acha. Ali é o nicho do Palmeiras. Os adversários são muito fracos, eles têm medo do Palmeiras, e o Palmeiras se sente confortável jogando na Libertadores. É um negócio diferente. Eu falava sobre isso ontem. A Libertadores pro Palmeiras é um negócio diferente. Talvez seja um dos times brasileiros que eu olho e falo assim, cara, um time que nada de... A fase de grupos, né? A fase de mata-mata é outra história. A fase de grupos, acho que a única equipe brasileira, e eu acho que hoje, dos últimos 3, 4 anos pelo menos, de Libertadores, a única equipe que joga a fase de grupos da Libertadores nadando de braçada, que parece assim que é um amistoso, jogos displicentes às vezes e ganha fácil, é o Palmeiras na Libertadores. Eu acho que não tem nenhuma outra equipe na Libertadores. Toda essa trajetória do Abel tem sido mais ou menos assim. Um time que vai, às vezes amassa o adversário, às vezes joga mal e vence fácil. Às vezes, pô, perde um jogo aqui e ali, mas são raríssimos as derrotas nas fases de grupos da Libertadores. Nos últimos 3, 4 anos tem sido assim. E esse ano acho que não vai ser diferente, não. Por isso que eu falei, é pro torcedor, pro Abel, pros jogadores, aproveitar essa Libertadores. Pô, vamos tirar a zica, né? Vamos aproveitar para trabalhar situações, outras opções táticas, ver se o Vitor Roque tira a zica de gol. Pra ver se acontece, porque é uma oportunidade. Eu acho que é uma oportunidade, porque Libertadores Libertadores, fase de grupos e Palmeiras é um negócio que tem sido uma supremacia. Tem sido uma supremacia. Enfim, vamos lá. Deportivo Táchira e Flamengo. O jogo foi vistoso, baita jogo. Aí, não. Pô, mas não é vocês que falam que o Felipe Luiz é o cara, né? Pô, gente. Flamengo cheio de desfalques. Já não tem o Arrascaeta, o Gerson, né? Se machucou ali no jogo da seleção. Então você vê o Wesley. Então você vê que assim, é um time desfalcado. Não tem meio campo praticamente, se é que a gente pode dizer assim. E você vê, cara, jogando em modo reserva, desfalcado, até um pouco preguiçoso, o time vence. É adversário fraco, cara. Adversário é fraco. Às vezes, pô, talvez pro torcedor tivesse aquela, pô, vamos estrear fora de casa com uma vitória? Vamos estrear fora de casa com uma vitória? Talvez essa talvez tivesse uma zica, assim. Tivesse uma zica e o torcedor tivesse com medo dessa cena, de, pô, não vencer um adversário fraco fora de casa, né, na estreia da Libertadores. Porque já houveram outros episódios. Ao longo dos últimos anos, já houveram outros episódios que o Flamengo encarou adversários fraquíssimos fora de casa e perdeu. Fraquíssimos. E acabou perdendo. Então, talvez tivesse esse receio do torcedor. De, pô, vamos tirar essa zica aí, vamos acabar com isso. Mas fora isso, foi um baita jogo, nó tático, brilhantismo, opções táticas diferenciadas. Não teve nada disso. Não teve nada disso. É jogo... foi mais ou menos a tônica do jogo do Palmeiras. Era jogo para ganhar e foi lá e ganhou. Ah, vocês empataram? Aqui o Táchira não empatou, mas pode que vocês empataram, então toma mais um aqui. Ah, então toma mais um. Não tem problema. A gente vai marcar quantos gols forem precisos pra gente ganhar. E aqui se o Sport Cristal tivesse marcado, o Palmeiras não teria marcado 2, na minha opinião. E aqui eu acho que seria a mesma coisa, seria a mesma história. Se o Táchira tivesse marcado, o Flamengo teria marcado mais um. A partir do momento que você tá ganhando uma partida, que teoricamente tá fácil. Você tá vendo? Óbvio, o adversário tá querendo, tá buscando, tá jogando em casa. Mas tá fácil. A gente não tá fazendo muito esforço, tá fácil. O jogo tá acontecendo. Pô, pra que eu vou buscar mais alguma coisa? É mais ou menos essa pegada. Pô, tô muito desfalcado. Viagem, pô, baita viagem longa. Tô meio cansado. Deixa o jogo rolar. Deixa o jogo acontecer, deixa a bola rolar e a gente busca. Essa impressão que passa. Obviamente, respeitando o adversário, né? A gente sabe que, pô, tem partidas que se perdem assim.
você acaba sendo displicente, toma o gol e aí depois você tem que correr atrás do resultado, bate o nervosismo. Tem jogos que é assim, mas tem jogos assim, quando a equipe é muito forte, quando o time é muito forte, assim, o elenco é forte, a equipe é consolidada, a gente olha que tem jogos que vai muito mal e tem equipes que estão devendo futebol mesmo, caso do próprio Palmeiras. Flamengo nessa fase aí de desfalques, o Felipe Luiz tem que encontrar soluções. Isso aí não é desculpa, não tô passando pano. Acho que o Felipe, como treinador, ele tem que encontrar soluções. Ah, mas tem desfalque. Pô, todo mundo tá sujeito a isso no futebol. Se você vai ter desfalque, vai jogar mal e vai correr risco de perder jogos, você não vai disputar nada. Porque o meio da temporada é onde essas coisas vão acontecer. Então, a cobrança é isso. Óbvio, eu acho que vai encontrar, né? Por isso que eu não tô nem chegando no ponto da cobrança. Que eu tô falando assim, tem gente que pode virar e falar, pô, você tá passando pano aí. Não, eu acho que assim, é importante contextualizar situações e eu acho que o cara vai encontrar soluções. Nesse momento, é óbvio, você precisa ter o tempo, como tem que ter outras equipes. Eu cito aqui o Flamengo e o Palmeiras, porque, cara, são os dois bichos-papões de Libertadores aí que a gente tem que ter nessa edição de Libertadores, pelo menos. Então, eu acho que assim, mais importante de tudo, né? Só para encerrar, vamos encerrar aqui, porque já, nossa, cara, já fiquei falando muito no jogo dos jogos aí. Queria gravar coisa de 20 minutos, né? Já acabamos de passar. Mas, assim, para finalizar, o importante era vencer e o jogo foi vencido. É isso, né? Acho que mais importante que jogar bem nessa partida era ter conseguido o resultado e as duas equipes conseguiram, né? No caso de Bahia Internacional, o jogo foi melhor e tivemos um empate. Então você vê que às vezes o jogo é bom e a equipe pode perder ou pode empatar. E você tem equipes como o Flamengo, como o Palmeiras, que o jogo é ruim e vence, né? E não precisa de muito esforço também. E não precisa de grandes esforços. Que a equipe é tão superior. Aí eu tava falando, pô, às vezes se perde jogos assim. Se perde. Se perde jogos assim, mas, cara, acho que o abismo técnico é tão grande tirando situações, o Flamengo encarou numa Copa do Brasil, se não me engano, uma equipe do Maringá, né? Equipe do Maringá, e aí jogou meio que em modo preguiçoso, acabou perdendo a partida lá fora de casa, né? Lá em Maringá. E aí eu me lembro que, pô, o Cartoloco, né? Patrocinou a equipe do Maringá nesse jogo. Foi coisa assim, eu não lembro. Eu vi porque eu vi vagamente os vídeos do Cartoloco naquela época. E aí, que acontece, pô. Você acaba perdendo, o torcedor fica pé da vida, perde a paciência, mas venceu no jogo da volta, entendeu? Então, assim, são coisas que de repente perde, pô, tá jogando displicente, tá achando que é jogo fácil. Para essas equipes, eu acho que não vai ter problema nenhum na fase de grupos da Libertadores. Pelo menos não nesse momento. Não nessa temporada, né? Pelo menos não nessa temporada. Gente, Sul-Americana, acho que não tivemos brasileiros na Sul-Americana. Vamos ver como é que ficaram os grupos. Como é que ficaram a classificação? A gente vai passar por uma notícia aqui do Abel, né? Do Abel Ferreira e a gente vai encerrar. Abel Ferreira na seleção, será? Vamos passar pelos grupos primeiro, depois a gente vem aqui para as aspas dos treinadores. Bom, primeira rodada encerrada. E aí aqui ficaram faltando a gente passar por alguns grupos. Grupo C, Flamengo lidera, 3 pontos, o único time que venceu, os outros empataram, né? Os outros dois, Central de Córdoba e LDU, empataram. E o Tátira perdeu do Flamengo. Grupo F, o grupo do Bahia do Internacional, o Atlético Nacional venceu o grupo da morte para muitos. Eu acho que para mim esse é o grupo mais difícil também. Atlético Nacional, Internacional 1, Bahia 1 e o Nacional do Uruguai 0. Grupo do Palmeiras, Cerro Porteño lidera porque meteu uma goleada no Bolívar. Palmeiras, Sport Cristal e Bolívar. Na próxima rodada eu já prevejo o Palmeiras líder e daí não sairá mais. E daí brigará pelo 100% de aproveitamento na fase de grupos da Libertadores. Vamos para a Sul-Americana. Pegar aqui o grupo a chave dos brasileiros, o grupo B. Vitória segundo, todo mundo com um ponto, né? Mas vitória aqui, né, na segunda colocação. Grupo do Corinthians acabou perdendo na estreia. Então tá zerado. A América de Cali e o Huracan lideram o líder. Lideram o grupo.
Grupo D, o Grêmio é o segundo colocado, 3 pontinhos. O Cruzeiro, que acabou perdendo na estreia, tá zerado. É o último aqui do grupo. Muxuque Runa é o líder do grupo. Muxuque Runa e União Santa Fé, aqui Godoy Cruz. Fluminense, União Espanha. Fluminense liderando o grupo aqui com uma certa, eu ia falar uma certa margem, né? Certa porque é 2 pontos, né? 2 pontos. Grupo G, outro grupo, todo mundo com 1 ponto. Vasco liderando. E grupo H, o Atlético Mineiro, segundo colocado aqui, tem 1 ponto, né? Tá certo, vambora. Só para passar, Abel na seleção. O André Rizek falou aí alguns nomes de estrangeiros que a seleção talvez tivesse interesse. E aí o Abel falou que a Leila já foi bem clara sobre o assunto. Ele já falou algumas vezes pro Thiago Ferri. Não fala em CES. E a Leila já foi clara nesse tema. A presidente não teme absolutamente nada. Eu não falo sobre hipóteses. O Edinaldo nunca me procurou para conversar sobre esse assunto, então não posso ficar elucubrando. Mesmo que tivesse procurado o Abel não falaria. Então o André Rizek falou, né? Acho que foi ontem. Tem alguns treinadores, 4 treinadores estrangeiros na mira da CBF, que a CBF vai tentar, eu não sei qual a ordem de prioridade, mas é o Ancelotti, obviamente, Jorge Jesus, José Mourinho e Abel Ferreira. E de todos esses, cara, assim, até pelo momento recente do Palmeiras, todo respeito ao Abel, de repente o torcedor do Palmeiras que gostaria de vê-lo na seleção, eu não acho que o Abel seria o melhor treinador para a seleção brasileira, infelizmente, né? Eu acho que se tiver para um próximo ciclo, sim. Eu já tinha falado sobre isso, se eu não me engano. Para este ciclo que está assim, não, pô, aí é que tá. E aí depois eu me corrigi. É porque eu levo mais em consideração o momento do Palmeiras. Eu levo mais em consideração, porque o Abel é um cara que chegou no Palmeiras e em pouquíssimo tempo fez o Palmeiras ganhar uma Libertadores e uma Copa do Brasil. E ali ele só tinha tempo para trabalhar com o que tinha, ouvir a galera que já estava lá, ajustar uma coisa ou outra, e mais na conversa, e aos poucos conseguindo colocar seu futebol. Com mais tempo de trabalho, ele foi bicampeão da América, e aí depois campeão brasileiro, aí fez seu nome no Campeonato Paulista também, e por aí foi, né? E aí se tornou o treinador que é hoje. Mas olhando o momento do Palmeiras hoje, é um time que teve muitas contratações recentes e nomes de peso, e esse time não consegue jogar bola. Assim, joga bola, mas assim, para mim muito questionável a qualidade do futebol do Palmeiras hoje, que eu tenho certeza que vai melhorar, mas hoje não tá legal. O Abel vai trabalhar com jogadores da seleção por curtos períodos. Por curtos períodos. Ele vai ter à disposição os melhores do planeta Terra, mas vai ser por curtos períodos. Hoje ele tem caras diferentes, não são os melhores do planeta, mas eles têm nomes diferentes já à disposição e o time não joga. Então eu não acho, nesse momento, que o Abel seja a melhor escolha para a seleção brasileira. Ah, só por causa disso? Por causa disso. Porque na seleção ele vai ter pouco tempo para trabalhar, como ele teve pouco tempo para trabalhar, por exemplo, com o Vitor Roque, e o cara não consegue jogar. E ele tem o dia a dia com o cara. Ele tem o dia a dia. Na seleção, nem o dia a dia ele vai ter. Então eu não acho que ele seja o treinador ideal para a seleção brasileira. Agora, assim, o que todos esses 4 nomes que o Rizek falou têm em comum, e que eu acho interessante, é que são técnicos vaidosos. São técnicos vaidosos. O Abel, o Jesus, o Mourinho e o Ancelotti. São técnicos vaidosos. Esses caras, se chegar empresário, se chegar fulano, se chegar ciclano, eu acho que você deveria convocar fulano. Não vou convocar. Não, mas por quê? Porque eu não quero. Ou porque eu não gosto, ou porque tá devendo futebol. Assim, então, o que esses 4 caras têm em comum pra mim são caras que não vão abaixar a cabeça pra ninguém. E a CBF sabe disso. O Edinaldo sabe disso. Ele sabe que ninguém ali, então, se for um desses caras que de fato ele for conversar, não sei em que ordem de prioridade, mas se for um desses caras que ele for conversar, que ele for buscar aí, quanto você quer ganhar, o que você precisa pra vir, são 4 caras que não abaixam a cabeça pra nada. Pra nada. Que preferem ser demitidos a ter que ouvir opinião de quem não conhece de bola. Então isso me agrada. Isso me agrada. Independentemente de quem for, eu acho que precisava de trocar o treinador e quem quer que seja. Se for o Abel, se for o Jorge Jesus, se for o Mourinho, pra mim não interessa.
Para mim não interessa. Eu acho que precisava de uma mudança e o que mais me agrada é isso. São nomes que, se acontecer, de caras que não abaixam a cabeça. Não vão ficar pedindo espaço para entrar no grupo. O cara vai chegar chutando balde ali no meio. O que vocês estão conversando aqui, caraca? Isso aqui é panelinha agora? Vai todo mundo pra lá. Velho, é nesse naipe, velho. É desse naipe pra baixo. Vocês estão fazendo uma rodinha aqui no meio de campo? Estão de palhaçada? Tá querendo fazer pose pra rede social? É mais ou menos isso. Os caras vão chegar e quebrando a roda ali, mandando todo mundo pra aquele lugar. E não pedindo, levantando o dedo, pedindo espaço pra entrar na roda. Todo respeito. Eu sei que o Dorival ali contextualizou, falou, pô, era o momento dos atletas. Não tem momento dos atletas. A seleção é atleta e comissão técnica. Não tem momento dos atletas. Os atletas fizeram alguma coisa? Não fizeram, pô. Ainda se tivessem feito, aí beleza. Você fala, pô, os caras estão jogando, né? Estão entregando. Mas nem isso, né? Aí pra encerrar, né, o Rogério Ceni falou da questão do Cauli e até deixou uma alfinetadinha. Muito fácil tumultuar o ambiente dos outros, porque o Botafogo propôs uma troca com o Matheus Martins e é um atleta que o Bahia não quer. O Bahia não quer. Quando você oferece, não vai oferecer o que você tem de melhor. O Bahia pediu, por exemplo, o Igor Jesus ou o Savarino. Você acha que o Botafogo vai oferecer Igor Jesus ou Savarino? Não vai, né? E aí o Rogério Ceni deixa a alfinetadinha, tá certo, acho que faz parte. Gente, vamos finalizar a conta por hoje. Muito longo podcast, passamos de meia hora. É isto. É isso. O que temos aqui? Vamos lá, vamos ver o que nós temos para o final de semana. Campeonato Brasileiro da Série B, primeira rodada. Sabadão começa a rodada da Série A. Sabadão volta a rodada de Série A. Então é isso. Vamos tentar acompanhar aí. Se der tempo, a gente olha alguma coisa da Série B. Não garanto nada, infelizmente. Também vamos tentar buscar alguma coisa da Série A. Salvo vai ser corrido, acho que eu vou conseguir assistir nada, mas tentarei. Verei os resumos esportivos. E domingo, com certeza, veremos alguma coisa aí. Encerro as atividades por hoje, gente. Valeu demais. Peço perdão mais uma vez por extrapolar o horário. Muito obrigado. Você que nos acompanha até aqui, deixa aquela famosa moral. Ótimo final de semana para todos. Se você está em São Paulo, no Rio, se preparem. A previsão do tempo é de muita chuva e frio. E frio, tem frente frio chegando. Então se prepara, aproveita aí, né? Quem gosta de um fundi, né? Coisas do inverno. É o momento, esse é o grande momento, né? Tá chegando. Valeu demais, gente. Aproveitem. Enfim, o dia que vocês quiserem, em jogos, em festas, com a família. Beijos, abraços e até semana que vem. Tchau.